Boa tarde, galera. Tá todo mundo gostando do céu? Os desencarnados já responderam, agora os encarnados. Estão gostando do céu? Aê, beleza. Então, nós temos aqui, agora vamos para essa parte legal, que vai ter muita interação, com 3 jovens há mais tempo como eu, Ana Tereza, Alberto Almeida e a minha querida Jussara Korngold. É essa a pronúncia, Jussara? É essa a pronúncia? É isso mesmo? E a gente vai interagir. Gostaríamos que vocês participassem, ok? A gente vai aqui para o nosso bônus hora. Cada pergunta feita vai ganhar um ticket para passear no Aeróbus em Nosso Lar. Alberto Almeida, no consultório, você costuma atender jovens com problemas de depressão, de conflitos nascidos de problemas de relacionamentos com os pais? Ajudei tua pergunta? Eu costumo atender, sim, jovens, adultos, velhos e crianças com depressão, até crianças. A depressão, ela é uma patologia hoje que ganhou esse tamanho de todas as faixas etárias, intensamente, muito embora ela se apresente em cada um de uma forma diferente. E no jovem nem sempre ela se apresenta como se apresenta no adulto, que fica numa cama, que não quer levantar, que às vezes nos casos mais graves não quer comer, não quer tomar banho. No jovem é mais frequente ela se apresentar como uma irritabilidade, um processo de inconformação desproporcional, um recolhimento e uma agressividade que nem sempre significa aquela agressividade do jovem que é normal, comum. E quando você vai avaliar, você vai ver que ele está comprometido no seu estudo, ele não está conseguindo concentrar bem, ele está se sentindo culpado, o pensamento dele está lento, ele não tem prazer para as coisas e está com o humor rebaixado. Isso a gente chama de depressão. Eu não sei se tem alguém aí com esses sintomas. Quem é que está com esse sintoma? Levante o braço. Que eu quero internar logo hoje. Queria. Isso é possível, e quando isso for possível acontecer, a gente deve procurar ajuda, falando com os pais, que a gente está assim, e os pais poderão agenciar um atendimento profissional para ajudar a gente a sair desse quadro. É doença. Depressão não é frescura, não é moleza, não é querer se escorar, preguiça. É doença. Então, fique atento, fique ligado. Atenção, concentração. Tcharam! Vocês vão pensando aí, pessoal. Tem algum assunto, alguma pergunta que você gostaria de fazer? Ana Tereza. Pode ser para Ana Tereza. Jussara. Ana Tereza. Ana Tereza. Como é o teu nome? Nilander. Nilander. Deixa eu me preparar. Não, vai ser bem. Como que um jovem assim consegue ter o primeiro contato com a mediunidade sem se desesperar e achar que está enlouquecendo, ou que é coisa da cabeça, ou que é só uma crise? Como é que um jovem pode fazer para ter contato com a mediunidade sem pirar? Quando tem o contato, como que ele consegue trabalhar isso no psicológico sem se abalar e como é que tem uma crise e achar que está louco? Bom, se for um jovem que teve a sorte de frequentar uma evangelização, acho que ele tem grande chance de passar por isso de uma maneira natural e tranquila, porque ele está numa casa espírita, já viu isso, já ouviu falar, já conhece. Agora, se for... Opa! Tinha um buraco aqui. Mediunidade aqui. Mas se por um acaso o jovem nunca teve contato com isso, não é de uma família espírita, nunca foi de uma casa espírita, e de repente começa a ter alguns sintomas, que é realmente na adolescência que começa a aparecer esses sintomas, sim. Não quer dizer que não apareça na infância, mas vocês sabem que a mediunidade tem vários graus, né? E de intensidade também. Na verdade, ser médium é só a capacidade que a gente tem de ser um correio, né? A gente é o meio do caminho. Então, há pessoas que têm isso mais intenso. Então, vamos imaginar que chegou na sua vida, mas você nunca ouviu falar nada sobre isso, nunca viu. Então,
é muito assustador, porque são muitas sensações corpóreas e sensações emocionais. Como sempre a gente diz, é preciso procurar ajuda para não pirar, para não imaginar que está ficando maluco, porque são sintomas bem parecidos com quem se diz dessa ordem, né? De uma das patologias que a gente conhece, das patologias mentais, né? Para a psiquiatria clássica, que não lida com a mediunidade, vidência ou clarividência pode ser considerado uma alucinação visual ou auditiva. Então, a possibilidade de desequilibrar é grande, por isso precisa de muito apoio e muita ajuda. Respondi você? Eu vou, enquanto nós preparamos a próxima vítima, eu vou passar para a Jussara, que ela tem uma contribuição para dar, para ajudar ao Nilander, é isso? No esclarecimento da dúvida dele. Então, né, nós tivemos, no ano passado, um caso muito interessante sobre esse aspecto dessa pergunta que você fez de mediunidade, lá no nosso grupo espírita em Nova York. Um menino de 10 anos de idade começou a ter visões. A mãe, infelizmente, era espírita. E aí vocês podem imaginar que no Brasil, mesmo que existe uma grande parte da população que não é espírita e não conhece o espiritismo, tem o espiritismo, os fenômenos são falados, apresentam em novela da Globo, né? Então é uma coisa que ninguém vai imediatamente diagnosticar, obviamente aqui estão os especialistas, mas não necessariamente você vai diagnosticar como sendo um processo mental, como sendo uma esquizofrenia. Mas nos Estados Unidos, o entendimento de mediunidade, de fenômenos, como nós entendemos pelo espiritismo, não existe praticamente, é bem nulo. E aí esse menino, o pai americano, a mãe brasileira, e a mãe levou esse menino para conversar comigo. E aí, a gente, como costuma falar, né, graças a Deus, quando você chega na hora de ter umas perguntas assim, que nem essas que eu estou vendo que vocês estão colocando já desde para o Rossandro, não é a gente que responde, o santo baixa, sabe? E aí dá aquela inspiração, né? E o menino lá, sabe aquela coisa de quando você está com 10, 11 anos de idade e a mãe fala, conversa com ela. E ele olhava para mim e não queria falar nada, né? E eu também, o que eu ia falar para ele, né? E fiquei aqui pensando, o que eu posso falar para esse menino? Porque se eu falar para ele, olha, esconde desse fenômeno para as pessoas, não fala para ninguém, porque se você falar, você vai ser taxado como louco, sei lá, né? Mas se eu falar isso, para ele esconder, quando você fala para uma criança, para um jovem, esconde algo, é porque essa coisa é feia. Você só esconde o que é feio. Se eu falar para ele, não, isso é tudo ótimo, é muito natural, eu mesma sou médium, toda hora vejo espírito. Para uma criança de 10 anos de idade, isso não está no universo dele. Aí eu fiquei pensando, como é que eu posso conversar com ele a respeito? E como eu adoro e assisto todos os filmes de super-heróis, pode me fazer um teste aqui, que eu conheço todos, e na época tinha acabado de sair um dos últimos filmes do Homem-Aranha. Aí eu comecei a perguntar para ele, você já assistiu o filme do Homem-Aranha? Ele aí foi a primeira vez que ele falou comigo. Falou, sim, eu assisti o filme do Homem-Aranha. Aí eu falei, pois é, né? Você nota como ele tem poderes especiais, não é? Não, ele tem poderes especiais, ele usa lá as teias, voa de um prédio para outro, né? Verdade, né? Mas os amigos deles, as pessoas que eles frequentam, não têm esses fenômenos, né? Não têm esses poderes. Não tem, né? E você já notou também que o Homem-Aranha sempre usa esses poderes para lutar pelo bem? Né? Tudo que combater o mal, ele vai lá, os outros super-heróis vão lá e combatem, né? Então está sempre do lado do bem. É verdade, está sempre do lado do bem. E ele, como ele entende que nem todo mundo tem essas possibilidades, esses superpoderes, então o que acontece?
ele fica quieto, porque senão as outras pessoas vão ficar tristes que não tem os superpoderes. Eu, particularmente, adoraria ter um monte deles, né? Então, eu falei, pois é, com a mediunidade, com isso que está acontecendo com você, é a mesma coisa. Não é todo mundo que tem. Mas, então, você entende que isso você está tendo assim, como se fosse um superpoder. E usa sempre essa possibilidade para fazer o bem. O menino ficou tranquilo, ficou sossegado, foi embora, nunca mais teve problema com isso. Porque, na realidade, gente, a mediunidade, como a gente entende, é algo tão natural, ela acontece tão mais do que a gente pensa, e sem dúvida alguma, à medida que nós temos o benefício de estarmos num ambiente espírita, de conhecer um pouco mais, nós podemos realmente tratar disso de uma maneira muito mais fácil, muito mais leve, toda essa transição do que seria a gente realmente ter um contato com os dois mundos, dos vivos e dos mais vivos que nós. Vamos à nossa próxima vítima. Tcharam! Quem é? Cadê ele? Microfone nele. Vamos lá, Gabriel. Eu queria saber como que o jovem... como que ele pode começar? Quando que ele pode começar a trabalhar com a mediunidade? Porque muitas das vezes ele está passando por um processo de transição, tanto do corpo físico, tanto do perispírito. Muitas vezes por estar aflorando a mediunidade. Quando que ele pode começar a trabalhar e como conciliar isso com a vida que ele tem? Porque ele está vivenciando coisas novas em todos os meios. Como ele pode lidar com isso? O jovem pode e deve trabalhar na mediunidade desde que ele tenha um conhecimento do espiritismo suficiente para começar a se integrar numa atividade como essa, desde que ele esteja psiquicamente bem, minimamente organizado, psiquicamente e emocionalmente, ou seja, em termos de maturidade. Ele não só pode, como deve, até porque, se nós lembrarmos de Kardec, a maioria das pessoas que contribuíram com Kardec eram adolescentes. As jovens que se prestaram à codificação do Espiritismo, aquela análise que Kardec fazia das comunicações, a checagem que ele fez dos cadernos que ele recebeu, eram todas elas jovens espíritas. Então, na casa espírita, às vezes, tem um preconceito contra o jovem, porque o jovem parece que é jovem, não pode participar, como se reunião mediúnica fosse de velho e de adultos só. Agora, é importante que o jovem esteja integrado na casa, estudando, porque mediunidade sem estudo não é uma boa coisa, tanto para o jovem quanto por qualquer idade. A criança que deve estar interditado à participação na mediunidade, a criança não é legal, porque ela não tem maturidade, não amadureceu emocionalmente, psiquicamente, ela corre o risco de transformar a mediunidade na brincadeira. Kardec diz isso. Mas, ainda assim, Kardec menciona até a idade, chega até a levantar a idade daquele que está saindo da infância para a adolescência e que, às vezes, é um espírito que tem maturidade e pode participar de uma reunião mediúnica mais do que alguns adultos que são muito imaturos. Então, se você é adolescente e tem mediunidade e está estudando espiritismo, se apresente no teu grupo, porque a mediunidade é exercida desde cedo, e a gente vai ver lá Chico, vai ver Divaldo, que também começou muito cedo, Raul, um pouco nesse período da juventude, todos eles começaram muito cedo trabalhando mediunicamente, mas sempre comprometidos com o estudo, com a reflexão espírita, porque a mediunidade é uma prática que envolve uma possibilidade da gente fazer o bem, mas como tudo na vida, a gente tem que estudar, e o espiritismo é a proposta de leitura da mediunidade diferenciada que nos dá segurança para trabalhar na mediunidade. Ao invés de ir para a brincadeira do copo, ao invés da brincadeira da Bíblia, da chave, essas brincadeiras que os adolescentes fazem e usam entre si, lidando com a mediunidade, essa forma não é legal, porque é uma forma só de brincadeira. A mediunidade, se a gente entrar nesse caminho, a gente vai lidar com espíritos zombeteiros, brincalhões, vai se atrapalhar. Então, a gente tem que vincular os adultos na casa espírita, tem um espaço para isso,
e a gente pode atuar mediunicamente de uma forma muito legal. Júlio, você está aí? Eu queria chamar o Júlio aqui rapidinho. O Júlio, meu marido, aí de Rosa Rosa. O Júlio foi médium na adolescência. Acho que ia ser legal você falar 2 minutinhos. Como é que foi para você? Júlio é o mais conhecido como o livre-arbítrio da Ana Teresa Camasmi. Eu já fui jovem, tá, gente? Tá? Não parece não, mas já fui. Já estive, como vocês estão aí, desde a evangelização, trabalho de mocidade, liderei bastante, participei de tudo. Começamos a Comércio, que era um trabalho grande de jovens. Mas quando eu tinha 14, 15 anos, um homem chamado de Olinda Amorim, que é o nosso querido de Olinda, né? Me convidou, a minha mãe fazia parte também, era médium, eu já via espírito desde menino. Isso era um problema sério na minha vida, porque na minha família todos eram espíritas, nasci no lar espírita. Então, meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente tinha todo sábado meia hora de evangelho, meia hora de livros do espírito à noite. Eu e minhas 2 irmãs. Todos estamos trabalhando no movimento espírita hoje. Eu até digo assim, quando eu nasci, eu nem chorei quando fui às crianças, já falei Allan Kardec. Então, a mediunidade, ela impunha um equilíbrio. Sem ela equilibrada, sem ela vivida, que as entidades cobravam. Eu tinha uns débitos do passado, e as coisas, nós todos somos espíritos imperfeitos, em evolução, e nós passamos nossas situações dramáticas, estamos na família que nós precisamos estar, com o corpo que a gente merece, e olhe lá, vivendo as experiências da vida. Mas a mediunidade, ela é uma bênção. Não fosse a mediunidade, eu estaria tomando os remédios, sendo bloqueado. Na psicologia clínica, hoje, a gente recebe no nosso consultório pessoas que chegam blindadas, porque os pais ignorantes em relação à mediunidade se deixaram, então, levar pelas falácias materialistas. E, é claro, a medicina não conhece essa questão da mediunidade. Eu até vou contar para vocês um episódiozinho, só pequeno. Eu era jovem, tinha 3 colegas que eram jovens, não eram espíritas. Toda segunda-feira era um festival. Toda segunda-feira de manhã é o dia do festival. O que é que fizeram no sábado e domingo? As farras, as bebidas, as mulheres, não sei o quê. E eu ia para a escola com eles e eu ficava calado. Aí um dia um deles falou assim, vem cá, você não tem fim de semana não? Vocês entenderam o que ele quis dizer, né? Vem cá, você não se diverte não no final de semana? Eu falei, não, me divirto, mas se eu vou contar, vocês não vão gostar. Então, conta. Aí eu falei, eu tive no leprosário. Quando eu falei isso, que tive no leprosário, para cantar, tocar violão, ajudar as pessoas, à noite eu tive na reunião mediúnica, porque eu sou médium. No domingo foi a reunião da mocidade, que eu coordeno. Eles estranharam, gritaram para todo mundo, tem um leproso aqui, porque eu fui no leprosário, isso podia ser leproso para eles. Mas essa estranheza de um deles, que era até colega de composição de uma música chamada Deixai Vir a Minhas Criancinhas, que nós criamos juntos. Esse rapaz eu já estava com 4 filhos e, enfim, já estava na vida pública quando ele me ligou. Carlos Alberto Colom, o nome é até estranho, Colom. Ele disse para mim assim, Júlio, eu preciso falar com você. Eu falei, o que é? Eu quis me matar. Ele falou, mas o que foi isso? Não, eu preciso falar com você. Eu tive uma falência nas minhas empresas e eu pensei em matar. Eu fui encontrar com ele. Eu ia fazer uma palestra num bairro distante do Rio de Janeiro, levei ele comigo no centro. Aí, depois que acabei de fazer a palestra, sentei com ele e me contou que ele levou o carro dele no Alto de Petrópolis
engrenou para jogar o carro lá embaixo. Na hora que ele engrenou, ele ouviu a voz da mãe dele dizendo: meu filho, Pai nosso que estás nos céus. Aí ele lembrou que a mamãezinha dele, quando ele era menino, era uma mulher, uma senhora católica, ensinava o Pai Nosso para ele quando ele era menino, quando ele era garoto. Eu falei: você sabe o que foi isso? Ele falou: não sei o que foi, deve ser meu inconsciente. Que inconsciente, rapaz? Sua mãe, ela veio te ajudar, é um espírito. E dizer para você: eu te ensinei a ter fé, vai se matar? A maior coragem é enfrentar a vida. E aí ele foi desdobrando as questões dele. Hoje ele está bem melhor. Isso é um episódio. Segundo, eu estava fazendo uma palestra na Zona Sul do Rio de Janeiro e um jovem chegou para mim e falou assim: olha aqui meu braço, eu tenho 12 picadas em cada braço. Jovem. Eu falei: mas como é que é isso? O que foi isso? Não, é um caso muito longo. Aí nós fomos tomar um café, e Jesus falou: se alguém pedir para andar 1000 passos, anda 2000. Né? Então nós vamos, não sei se era 1000 com a inflação, e com café. Então, ele contou que o pai era separado da mãe. O pai era um industrial, um homem ligado ao pensamento positivo, era dono de uma indústria, morava em São Paulo. A mãe era espírita, frequentava uma casa espírita no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E ele foi para os Estados Unidos para estudar, mas ele entrou para o ramo do consumo das drogas. E ele já estava sem dinheiro e já roubava as residências para ter dinheiro para comprar droga. Endividado, os donos do cartel já ficavam perseguindo ele. Então, um dia a polícia cercou, porque as pessoas começaram a denunciar que alguém estava arrebentando os vidros das portas. Ele entrou dentro de um latão de lixo, isso ele me contando, com as 12 picadas em cada braço. Ele era considerado fera, porque tinha 12 picadas em cada braço. Você sabe a picada, o que é, né? Ele ali no meio do lixo. Sabe o que é ficar dentro de um lixo? Não é só casca de banana não, tá, gente? Aquela coisa mal cheirosa que os cachorros jogam em cima, jogam terra. Os cachorros, então, não conseguiram farejar, a polícia passou, ele ficou dentro do latão do lixo horas até poder sair. Quando ele estava no lixo, ele teve um insight. Ele falou: eu não sou lixo, o que eu estou fazendo aqui? E lembrou de quem? Da mãe. Então ele conseguiu ligar para o pai, acertou o negócio da passagem e foi para encontrar com a mãe. Ainda abalado com essa travessia. Isso ele me contando, gente, depois de uma palestra. Então, a mãe levou ele para o centro, levou para a mocidade espírita. Conheci esse jovem atuando. Depois ele se casou com uma outra jovem. Aliás, atenção, hein? Atenção, vão surgir casamentos aqui, hein? Tá? Mas não é? Isso acontece, né? Ele se casou com uma das participantes. Hoje eles têm 3 filhos. É um diretor dessa empresa de transporte, Sedex, está muito bem. Se tornou um médium, trabalhou, está na casa espírita e está trabalhando no estado do Rio de Janeiro. Se recuperou completamente. Ele contou que ele conseguiu ficar mais calmo quando ele viu um livro na casa da mãe chamado Livro dos Médiuns. Foi a primeira vez que eu vi alguém se converter com o Livro dos Médiuns. Ele pegou para ler e falou: isso acontece comigo. O que aconteceu com essas jovens, aconteceu comigo. Ele disse que as pedras caíam dentro do quarto, fenômeno de transporte. Os espíritos gritavam no ouvido dele e achavam que estava ficando louco. E daí em diante, através do conhecimento, da experiência e o apoio dos dirigentes da Casa Espírita, ele conseguiu, então, se firmar na mediunidade, se equilibrou, e hoje, graças a Deus, está... Eu digo para vocês assim, gente, é uma beleza. Mediunidade não é responsável por fenômenos de ordem psicopatológica. A mediunidade é uma bênção. A questão não é uma doença mediúnica. A mediunidade, para quem tem a mediunidade desenvolvida, todos são médiuns,
é para desenvolver com equilíbrio, para servir de instrumento no fluxo da caridade mediúnica. É uma delícia. Agora, se a pessoa tem passivos, problemas, isso tudo fica como água oxigenada. Você não bota oxigenada na ferida e sobra impureza? A mediunidade, ela exacerba, porque você está no campo psíquico. A gente não está concentrado na psicografia. Aconteceu outro dia, um senhor chegou desencarnado e falou assim: eu preciso dar um recado para aquela moça que estava fora da mesa mediúnica. Eram 4 pessoas em tratamento, uma jovem, estudante de psicologia. Eu falei, eu pensei assim, mas agora não é a hora, estão psicografando. Eu preciso falar, e chorando, um pai chorando. Diga somente para ela que eu ainda gosto muito da fotografia que ela tirou quando era pequenininha com a minha camisa. Eu guardei aquilo, e quando acabou a reunião, nós fomos para outra sala para fazer a avaliação. Ela sentada lá, eu falei assim, olha, quando a gente estava psicografando ali, já no final da reunião, fora de hora da comunicação dos espíritos, surgiu um espírito dizendo que era seu pai. E disse uma coisa que você deve saber, eu mesmo não sabia, que ainda gosta muito daquela fotografia que você tirou quando eu era menininha, vestindo a camisa dele. Ela começou a chorar, desabou de chorar. Essa menina estava debaixo de uma depressão, aspa na depressão. Aspa. Porque a depressão foi um sintoma que apareceu. Mas ela estava num entristecimento profundo, deve talvez entrando em contato com a vida anterior, não sei. A partir daí, que meu pai me ama, que eu tenho sustentação dos meus ancestrais, ela deu um salto, essa moça, e confirmou tudo. Depois mandou a fotografia, bonitinha, desse tamanho, com a roupa do pai. Mediunidade é uma bênção, gente. Obrigado, Júlio. Fala, garoto, fala, garota. Tcharam. Microfone nela. Microfone nela. Demite, está demitido. Olá, seu nome? Meu nome é Gabriela. Oi, Gabriela. Oi. A minha pergunta não é específica, qualquer um de vocês pode me responder. Sim. Tem um pouco a ver com o que o Júlio acabou de falar. O que eu queria saber é se, por mais que a ansiedade seja uma patologia física, se as crises de ansiedade podem ser influenciadas ou agravadas por obsessores. A ansiedade não é patologia. A ansiedade é uma energia psíquica que faz a gente se mover, dançar, pular, fazer aviãozinho para frente, para trás, abraçar os amigos e dançar. Mas se ela for muito atiçada e tiver desproporcional, aí ela fica tóxica, aí ela se transforma numa patologia. Fica sem direção, fica sem objetivo, ela faz nós nos atrapalharmos e ela gera algumas patologias, as fobias, os transtornos com quadro de pânico, com crise de pânico, toque, transtorno obsessivo compulsivo e outras coisas. E a ansiedade por si mesma, às vezes a pessoa não tem, ela tem só ansiedade tão exagerada e aí ela fica ruim, ela fica meio atrapalhada, ela fica... E a gente fica... Essa ansiedade ela pode aumentar um pouco ou diminuir um pouco, isso é normal, e aumentar quando você vê alguém que você gosta muito, mas está com medo de chegar lá, ou tem que chegar lá, vai fazer uma prova, Enem, você fica mais ansioso, é normal essa ansiedade aumentar um pouquinho. Receber uma declaração de amor de alguém, se o coração bate mais rápido é porque tem ansiedade, tem afeto, tem ansiedade, isso é normal. Mas pode acontecer dela ser aumentada de uma forma tão desproporcional que aí ela gera incômodo. E aí você tem tontura, você sua frio, você não consegue raciocinar direito. E uma das motivações que gera isso é a influência espiritual. Uma influência que pode ser circunstancial,
Uma influência que pode ficar grudado, ser mais duradoura, e vem a obsessão, que você perguntou, que é uma influência demorada, persistente. Então, o quadro da ansiedade, ele pode ser de origem espiritual, pode ser de origem relacional. Por exemplo, o estresse gera muita ansiedade. A gente vivendo essa vida assim, agitada, correndo, não para, 1000 mensagens pelo WhatsApp, e-mail, e essa confusão toda do dia a dia, é muito comum pilhar as crianças, os jovens, sobretudo as crianças e os jovens, e os adultos. E aí a gente fica muito excitado, vai dormir, não consegue dormir, está muito ansioso. Superexcitou o psiquismo, essa energia está desproporcional, você não começa a respirar direito, não para, não relaxa, aí você vai se atrapalhando, aí vai adoecendo se você não intervir em tempo. E as influências espirituais podem se conectar aproveitando desses espaços que se abrem. E se ela se conectar e permanecer, obsessão. Aí precisa de tratar na casa espírita, passe, água fluidificada, oração, tudo aquilo, caridade, o exercício da fraternidade, como forma de poder fazer, meditação, como forma de fazer a modulação dessa energia que está exagerada. Só para vocês não esquecerem, é como luz. Se você botar uma carga muito excessiva, essa lâmpada, ela vai explodir, vai explodir. Então, tudo precisa ser modulado. E uma das coisas que pode modular são os espíritos infelizes e pode gerar obsessão, sim. Vamos para a próxima vítima. Tchan, 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 tchan. Mas eu fui vítima agora mesmo, hein? O feitiço virou contra o feiticeiro. Então, na minha condição de adolescente, vou perguntar para a Jussara. Jussara, nos Estados Unidos, já que você trabalha na seara espírita, na terra do tio Sam, os jovens, existe um trabalho voltado para os jovens? Como é que você lida com um jovem americano que não tem informação, que chega ao teu conhecimento, procura a tua ajuda com relação a questões como essa? Conflitos juvenis, né? E hoje está muito complicado os conflitos juvenis, dificuldade de relacionamento com os pais e a mediunidade. Como é que a gente lida com isso lá? Então, o conhecimento do espiritismo nos Estados Unidos ainda é bastante recente, principalmente quando nós falamos de chegar mesmo nos americanos. O que nós temos é um grande número, hoje já tem nos Estados Unidos, para você não vai ser muito, mas para a gente 90 casas espíritas, e muitas delas fazem o trabalho com os jovens e os adolescentes. Temos, inclusive, DIGs regionais, de federativas regionais, da federativa nacional. Então, esse trabalho está crescendo. A diferença é o seguinte, né? Todo o nosso trabalho de crianças e jovens, ele é feito na língua inglesa. Porque mesmo que a maioria dessas crianças sejam filhos de brasileiros, de uma maneira geral, são filhos de brasileiro que nasceram nos Estados Unidos ou que mudaram para lá muito cedo. Então, nós optamos em trabalhar dessa forma porque usamos a linguagem que acaba sendo a linguagem mais facilmente assimilada por eles. Alguém falou alguma coisa? O Luiz que falou. Luiz que falou, pode tocar. Então, então a gente usa isso, procura trazer a literatura, traduções do que a gente tem aqui, se adequar lá. E tem crescido bastante, tem havido assim, um grande interesse, porque hoje o que nós entendemos, até como o Rossandro, eu estava aqui, percebi um pouco que o Rossandro estava falando, o que acontece assim, né? Nós temos esse anseio, tudo isso que vocês estão colocando aqui, por exemplo, de depressão, de ansiedade, a nossa alma está inquieta. Então, nós temos todas essas facilidades, todas essas tecnologias, mas a nossa alma está inquieta. E isso nós percebemos já, e como nós demos o exemplo, a mediunidade está aparecendo lá. Eu tenho uma menina de 6 anos que sonhava com o Chico, conversava com o Chico, falava que estava com saudade dele, que ia fazer o que o Chico fazia quando ela crescesse, que era fazer as psicografias. Então, nós vemos que está por toda parte esses fenômenos. E há uma preocupação, então, para nós, não só no sentido de ajudar já
a dar esse suporte, essa sustentação espiritual, né, para a gente ser realmente pessoas de valor, pessoas de bem, mas também, inclusive, para a continuidade do espiritismo, principalmente num país que ainda está começando. Então, hoje, quando a gente faz lá, né, o pratico, né, e tem as nossas reuniões, os seminários, palestras, né, a maioria de nós ainda somos brasileiros falando em inglês. Mas já essa outra geração já serão, ainda que filhos de brasileiros, né, nativos e se expressando na linguagem emocional deles, que é o inglês, né? Então, essa preocupação existe, nós temos encontros de jovens nos nossos eventos, como vocês estão tendo aqui agora. Obviamente, o número não é tão grande quanto vocês aqui, né? Mas a gente chega a ter até 50 jovens unidos quando nós fazemos esse trabalho também. Muito bem. Como o adolescente mais experiente, ou o jovem mais experiente aqui, eu vou me permitir fazer uma pergunta que talvez, que certamente vai esclarecer muitos. Eu gostaria de saber, vou perguntar para a Ana Tereza, depois para o Alberto, se ele quiser comentar, e a Jussara também. Ana Tereza, o jovem homoafetivo, né? Já que hoje a gente tem a compreensão, felizmente nós estamos compreendendo que a homoafetividade é uma experiência evolutiva, não é uma tara, não é um castigo, não é doença, enfim. Como lidar com o jovem homoafetivo, já que às vezes a própria sociedade o pressiona, não é, com alguns estereótipos, cobrando dele posturas que na sua intimidade e na sua condição mesmo reencarnatória, ele não tem. E isso deságua em conflitos emocionais, e se ele for médium, não é, pode enveredar aí por caminhos muito difíceis, se não for bem administrado. Como é que você entende, como profissional da área do comportamento humano, como escritora, como espírita, que uma instituição espírita deva acolher um jovem homoafetivo? As mocidades, como é que isso deve ser conduzido, por favor? Isso dá um seminário, né? Que pergunta enorme. Desculpa, viu? Vou falar... que o assunto também é enorme. Vê se fica melhor. Esse som fica melhor? Então, nós somos espíritos, ponto. Acho que é bom a gente lembrar isso. A gente está aqui numa grande viagem. Encarnar aqui na Terra é uma viagem. Uma viagem longa. A gente, quando vai para um outro país, a gente leva, sei lá, 15 dias, um mês, mas 100 anos, tem hora que a gente esquece que está viajando, já acha que a gente é daqui. Então, esse tempo que a gente está aqui, a gente precisa lembrar que é uma viagem. E vamos estar viajando com muitas roupas diferentes. Então, o nosso corpo é uma veste para o espírito. A veste não determina quem a gente é, mas nos ajuda a expressar quem a gente é. Então, a roupa não pode ser, vamos dizer assim, responsável e determinante para tudo que sou e posso ser. Então, a gente, quando vem para cá, para esse planeta, nós já fomos para outros mundos e iremos para muitos outros. Nós viemos aqui para aprender. Aqui é uma grande escola. E é uma escola que tem muitas regras. E é uma escola que não é perfeita. É uma escola que também está amadurecendo, assim como nós, os alunos da escola, estamos amadurecendo. A escola não está pronta, nós fazemos a escola, nós somos a escola, né? Então, esses assuntos de ordem sexual, que não é só sexual do ponto de vista biológico, é um assunto que mexe com a identidade, com quem a gente é, são assuntos muito difíceis que a gente ainda não tem respostas prontas o tempo todo. Quando a gente fala sobre todas essas possibilidades de expressão da energia sexual, a gente vai ficar aqui até amanhã tentando dar nomes e categorias para isso. O que eu penso é, como é que a casa espírita pode lidar, as instituições podem lidar, também a família pode lidar, quando a gente começa a ter comportamentos diferentes dos esperados. Não só na área sexual, mas em todas as outras. Quando a gente
entra para a universidade e não consegue se sentir adequado na universidade. Quando chega a hora da gente entrar para o mercado de trabalho, a gente não consegue se sentir adequado ao mercado de trabalho. Então, quando a gente casa, não consegue ficar adequado ao casamento. Quando a gente não consegue ficar adequado às famílias. Quando a gente tem filho, não consegue ficar adequado e conseguir corresponder ao papel de pai, de mãe, e assim por diante. Então, é muito doloroso para nós, em qualquer área da nossa vida, não conseguir corresponder àquilo que é esperado da gente. Então, se é esperado que a gente seja heterossexual, se é esperado que a gente seja homossexual, que a gente seja isso ou aquilo. Então, é muito difícil a gente poder afirmar o como a gente está agora. Então, do ponto de vista espiritual, nada é definitivo, nós estamos no processo de construção. Então, esse exemplo que você me perguntou sobre a questão da homoafetividade, como é que a casa espírita pode lidar com isso, principalmente quando começam os fenômenos mediúnicos ou qualquer coisa parecida, a mediunidade na adolescência precisa de muito, muito amparo. Não importa se é homossexual ou heterossexual, isso é o de menos. A questão é, a mediunidade na adolescência precisa de muito amparo da coordenação da casa. Né? Isso é muito importante, porque, como adolescentes que nós já fomos, e vocês que estão nessa caminhada, é uma época que a gente não tem quase certeza de nada. Então, a gente precisa de muito apoio, de muita segurança, de muita colaboração e muita aceitação. Para você que está vivendo essa experiência, que você ainda está descobrindo quem você é muito importante não se preocupar em se encaixotar, eu vou dizer assim, em se categorizar em estilos exatos de ser. Que você possa ir descobrindo com calma como você quer ser e quem você quer ser. Será que eu consegui alcançar? É uma coisa tão grande. Fica bom? É uma coisa muito grande. Também pensei que uma coisa que eu fiquei me pensando assim, poxa, vou falar para os jovens, eu não é a minha área de atuação, né? Eu me sinto muito distante, né? Mas eu comecei a me lembrar assim, eu jovem, o que é que me atormentava muito, muito mesmo? Ser diferente atormenta. Não importa que diferença seja essa. É porque eu era magra, era porque eu era alta, era porque eu falava alto, era porque eu não sei o quê. A gente é sempre diferente. E parece que ser igual dá conforto, e dá mesmo, né? A gente, quando é igual, dá conforto. Porém, a gente não consegue ser igual. Para a gente poder ser igual, a gente faz um esforço sobre-humano para ser igual. E eu levei um grande tempo para... Eu gostaria que alguém tivesse me dito isso na adolescência. Eu levei muitos anos para poder escutar isso, aí eu já era adulta quando eu escutei, né? É que a gente precisa entender uma coisa bem simples. Não há ninguém igual a você. Isso parece simples. Mas se não há ninguém igual a você e você não é igual a ninguém, não adianta se comparar. Porque, para comparar, a gente teria que começar de um patamar de igualdade. Para eu poder comparar margaridas, elas têm que ter um critério de igualdade enorme, elas têm que preencher muita igualdade para poder comparar. Para eu comparar eu e o Alberto, não vai dar para comparar. Mas não é que a gente compara. Ele fala melhor do que ela, ele fala mais alto do que ela, ele fala mais engraçado que ela, ele fala mais do que... Não tem jeito. Nós temos muita tendência para comparar. Então, a gente precisa desistir de comparar. Porque se a gente desistir de comparar, a gente vai poder descobrir as riquezas que a gente tem. Cada espírito, quando encarna, tem uma parcela para o mundo que só esse espírito pode cumprir e nenhum outro pode cumprir no seu lugar. Se eu começar a me comparar e querer me igualar ao outro, eu não vou cumprir a parte que me cabe. Então, é muito importante começar a gente descobrir isso. A beleza da diferença. É isso. Eu quero acrescentar o que a Ana trouxe, considerando o nosso momento histórico. Eu gosto muito de uma fala da Joana de Ângeles, quando diz assim, que nós temos que lidar com a sexualidade como quem dirige um carro com freios inseguros. Então, vocês estão numa faixa de idade muito significativa e importante. E tem surgido no Brasil uma onda, no mundo, mas no Brasil eu tenho visto isso amplamente.
é uma onda de imersão na sexualidade de forma cega. E as pessoas experimentam de tudo para poder conhecerem a sua sexualidade. Como a Ana disse, nós não somos daqui, nós estamos aqui, somos espíritos, estamos num corpo, mas já tivemos várias outras experiências. E quando a gente mergulha na onda, a gente corre o risco de acordar algumas memórias que deveriam ficar esquecidas. A gente se atrapalha. Então, eu tenho acompanhado, em nível profissional, muitos jovens que entram, por exemplo, na onda da bissexualidade. E depois eles já não sabem mais o que eles são. Se são héteros, se são homens, se são assexuados, se são bissexuados. Surge um tumulto, porque nós somos seres que já reencarnamos em múltiplas experiências também de gênero. E também já vivemos, como homem ou como mulher, várias experiências bizarras, patológicas, abusos, processos dolorosos. Então, quando a gente mergulha no vamos ver o que é que vai dar isso aqui, é que nem quem vai na droga. Às vezes a pessoa vai, não, eu quero saber como é isso. Entra na droga e nunca mais sai. Então, algumas coisas nós não precisamos mergulhar para saber. Você não vai se suicidar para saber como é o suicídio. Ah, não, eu vou pular ali do prédio para ver qual é o suicídio. Você não precisa passar por isso. Então, na sexualidade, eu queria dar uma recomendação de alguém que está acompanhando os adolescentes, que tem acompanhado muita onda, às vezes até no movimento espírita, de que vale tudo. Eu estou aqui usando a expressão porque é uma expressão corrente. Não entre nessa. A Ana propôs bem, vá se conhecendo. Nós estamos ainda fazendo contato conosco. Não entre na onda como alguém que está no meio da manada. Você precisa saber para onde você está indo. Então não faça as experiências sexuais de qualquer jeito, para saber se você é homo, se você é hétero, se você é bi, se você é trans. Vá com calma. Segure um pouco. Retarde um pouco essa imersão na relação sexual propriamente dita. Olhe um pouco para você. E dependendo do que role dentro de você, vá avaliando. A que isso vem? Para onde isso está apontando? Isso faz sentido na sua vida à luz do pensamento espírita? E aí você vai encontrando resposta. Se isso gerar conflito, te aproxima de gente que seja mais experiente, gente que tenha o conhecimento que você tem, espírita, para poder te ajudar, que possa funcionar como uma referência. Não entra no grupo. O grupo, simplesmente o que diz, necessariamente não é aquilo que a gente deve fazer. Às vezes está na contramão do que a gente precisa fazer. Então eu queria deixar essa recomendação para vocês, que não é castração, não é não faça, é cuidado, vá devagar, porque você indo devagar, você vai seguro, e indo seguro, você vai longe. Não queria parecer moralista, não, que é chato pra caramba quem dizer o que a gente tem que fazer, né? Mas a gente tem uma coisa, uma ilusão, que tudo é possível para a gente. Não é, gente. Tudo não é possível para a gente. Todas as profissões não são possíveis para a gente escolher qual é a profissão que a gente vai ter. Todos os namorados não são possíveis para a gente saber qual que a gente gosta. Então, a gente precisa cair na real. Tudo não é possível para o homem, porque a gente tem tempo de encarnação. Então, tem um tempo propício para as coisas. Às vezes, a gente tem medo de entrar num relacionamento e se entregar num relacionamento, que a gente fica pensando, poxa, mas eu queria experimentar pra caramba e não sei o que lá. Tá, você até pode querer, mas olha só, deixa eu só te avisar, tudo não vai dar para experimentar, não dá tempo para experimentar tudo. Então, como não dá tempo de experimentar tudo, a gente acha que na velocidade vai ser possível. Também não dá. Então, a gente poder diminuir um pouco essa expectativa. A gente vai poder experimentar algumas coisas e outras não. A gente vai... O nosso tempo se esgotou. A nossa querida Jussara vai fazer as considerações dela sobre o assunto. Depois a gente vai encerrar, ok? Agradecendo a Ana, ao Alberto,
a Jussara e a vocês por mais esse bloco que foi, na minha concepção, foi maravilhoso, né? Trouxe muitos ensinamentos, a participação do Júlio lá agregou muito no âmbito da mediunidade, que é um assunto, tanto quanto o assunto referente à sexualidade, mediunidade é o que está em pauta para a gente conversar. Por favor, Jussara. Como os queridos amigos, né, que são especialistas da área, falaram mais sobre os aspectos mesmo fisiológicos, primeiro eu queria lembrar para vocês como nós somos realmente abençoados por sermos espíritas. Porque como espíritas, entendendo que somos espíritos imortais, e mais do que qualquer coisa além da nossa forma, então no espiritismo, todas as manifestações de necessidades emocionais e até sexuais, elas acabam sendo bem recebidas no movimento espírita. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos homossexuais que fundaram centros espíritas, que ocupam posição de destaque. Mas para nós, realmente, quando nós estamos falando, o que a gente quer mesmo? Nós queremos amor. Nós queremos o sentimento. Nós queremos que alguém nos ame, que a gente ame. E isso está além da forma, o amor está além da forma. E muitas vezes não significa, até seguindo o que o Alberto acabou de falar, que nós temos que imediatamente, quando encontramos alguém, que nós sentimos aquela afinidade, que faz o coração bater mais forte, que dá suor nas mãos, que a gente precisa imediatamente ter um encontro sexual. Porque, na verdade, no encontro sexual, ele só vai ser pleno quando você tiver o sentimento. Então, lembra disso. Lembra que o amor está além da forma. E busque o amor. Não busque simplesmente as novidades, ou entrar nesse ou naquele movimento, nessas coisas todas que acontecem, ou experiências. Busque encontrar alguém que faz seu coração bater mais forte, que faz você ter vontade de sorrir, e conforme o nosso tema de hoje, que nós viemos trabalhar, que faz com que você desperte aquela luz dentro de você mesmo, e que seja verdadeiramente a luz do mundo, porque aquele que ama, aquele que sente amor pelas criaturas, e aquele que é amado, traz uma luz interior, e essa luz contamina o mundo e seguramente vai além de toda forma, porque antes de mais nada nós somos luzes, nós somos os espíritos filhos de Deus. Amem e busquem o amor sempre acima de tudo. Muito bom.